Fala fera, continuando aqui nosso estudo da geometria analítica, ainda com o estudo do ponto, a gente vai falar agora de ponto médio, né? Muito simples, conceito muito simples. Então aqui nós temos uma reta AB e um ponto no meio, um ponto médio. Como a geometria analítica é o estudo da geometria dentro de um plano cartesiano, a gente sabe que esses pontos eles têm coordenadas. Então esse ponto M, né, que é o nosso ponto médio, ele tem aqui coordenadas, né? Ele tem um x de m e tem um y de m. Como é que são dadas essas coordenadas? De forma muito simples, é só fazer a média aritmética dos seus extremos, ou seja, das coordenadas dos extremos. Então, se eu quero saber o x do ponto médio, o que eu faço? Eu pego o x do ponto A, o x do ponto B e faço uma média aritmética. O que seria a média aritmética? Eu vou somar os dois, ó, tá aqui, ó. Eu vou somar os dois e dividir por 2. Então, um exemplo, se aqui for 2 e aqui for 4, eu vou ter 2 mais 4, 6. A metade dá 3. Então, eu vou estar aqui no meio. Veja que a distância daqui para cá é 1, a distância daqui para cá é 1 também. A mesma coisa para o y. Como é que eu faço o y do ponto médio? Eu faço a média aritmética do y dos dois pontos dos extremos. Por exemplo, se aqui for 1, aqui for 5, eu faço 5 mais 1, dá 6. A metade de 6 é 3. Observe que a distância de 1 a 3 é 2. A distância de 1 de 3 a 5 também é 2. Ou seja, são iguais. Tranquilo? Então, muito simples. É só fazer a média aritmética. Beleza? Agora eu queria que você ficasse até o final aí, só para a gente, por curiosidade, porque às vezes a pessoa pergunta, professor, mas por que isso é possível? Por que na verdade é isso se a reta está inclinada? Porque, lembrando, isso aqui são exemplos, né? Essa reta ela pode estar mais para baixo, pode estar mais para cima, no segundo quadrante, no terceiro, no quarto, um pedaço em um pedaço em outro, paralela a x, paralela a y, não importa. Muita gente pode perguntar, professor, mas por que isso acontece? Né? Se a reta está inclinada, como é que esse pedaço é exatamente igual a isso? Bom, eu vou fazer aqui uma explicação. Eu vou fazer para o x e você vai usar o mesmo raciocínio para o y, tá? É só por curiosidade. Lembra do teorema de Tales? Quando você tinha, por exemplo, ó, 3 retas paralelas, beleza? Você tinha aqui 3 retas paralelas. E você cortava essas paralelas por 2 transversais, certo? Vou tentar fazer aqui essa outra transversal. Tá? Essa aqui ficou um pouco torta, mas não tem problema não. Lembra o que dizia o teorema de Tales? Ó, essas retas, elas interceptam aqui em 3 pontos, beleza? Aqui você tem um ponto A, aqui você tem um ponto B, aqui você tem um ponto C. Aí aqui você vai ter um ponto A', aqui você vai ter o ponto, por exemplo, B', e aqui você vai ter o ponto C', certo? O que acontecia? Esse segmento está para esse, assim como esse está para esse, era uma proporção, né? Então você monta lá AB, né? Está para BC, assim como A', B' está para B', C', né? Seria o teorema de Tales. Se a gente observar, esse desenho é esse, só que inclinado. Ele está deitado, ó. As paralelas estão aqui, tá vendo? Ó? As paralelas aqui, ó. Essa e essa. E as transversais, aqui o eixo x e aqui o eixo x. Então eu posso fazer, por exemplo, uma projeção aqui. Vamos dizer que aqui embaixo seria o meu A', aqui seria o meu M' e aqui seria o meu B'. Então, como é que eu montaria a minha proporção? Né? Eu poderia fazer assim, ó. A', M' está para M', B', assim como, né? Aí do outro lado, ficaria o quê? AM está para MB. Só que eu tenho que lembrar do conceito de ponto médio. Qual é o conceito de ponto médio? É que esse pedaço é exatamente igual a esse pedaço, ou seja, a distância de A até M, ó, A a M, que é a distância de A até M, é igual à distância de MB, ou seja, a mesma distância de M até B, certo? Então, o que acontece? Quando eu divido dois números iguais, suponha que essa distância é 2, essa distância é 2. Quando eu divido dois números iguais, qual é o resultado que dá essa divisão? Essa divisão dá como resultado 1. Logo, eu teria A
M', né? Está para M', B', assim como, ou igual, né, a 1. Passa isso aqui para cá multiplicando agora, né? Eu vou ter A', M', tem que ser igual a M', B'. Que é, na verdade, a dedução que a gente já tinha no começo, mas como uma projeção a gente tirou essa distância daqui para cá, que a gente fez com o exemplo que eu dei, né, de 2 e 4. Né? Essa distância daqui para cá, que é a distância de A', M', é a mesma distância de M', B'. É a mesma distância. Professor, mas você não chegou aqui onde a gente queria, que é a média aritmética. Tudo bem. Vale lembrar que a linha é uma projeção de A, ou seja, o x de A' vai ser o mesmo x de A, né? O x de M' vai ser o mesmo x de M. E o x de B' vai ser o mesmo x de B. Então, tranquilamente, né, eu poderia dizer o seguinte, ó, que é a distância de A' até M'? É o x de M' menos o x de A', ou o x de M menos o x de A. Né? Se aqui for 1, aqui for 3, a distância é 3 menos 1. Lembrando que é modular, então não importa a distância, mas eu vou botar final menos inicial. Beleza? Então, isso aqui vai ficar, ó, x de M menos o x de A tem que ser igual a... Quem é M', B'? Vai ser o x de B menos o x de M, né? Então, x de B menos o x de M. Traz o x para esse lado aqui, ó, o de M. Então, vai ficar x de M mais, né, x de M igual a x de B mais o x de A. Soma aqui vai dar o quê? 2x de M tem que ser igual a x de B mais x de A. Né? Pega esse 2 que está multiplicando, passa dividindo. Então, x de M vai ser igual. Se quiser inverter aqui, né, a ordem das parcelas não altera a soma, você pode botar x de A mais x de B dividido por 2. Beleza? E aí, esse raciocínio que eu usei, você pode tranquilamente usar para fazer o raciocínio do y, né? Vai dar exatamente a mesma ideia. Então, vou fazer aqui só como curiosidade, tá bom? Então, vamos para o próximo vídeo fazer a resolução das questões de ponto médio, tá bom? Isso aqui era só uma curiosidade. Até o próximo.